Estados e municípios deverão pagar aos seus servidores as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URVs, Unidades Real de Valor. Elas foram instituídas em 1994 para viabilizar a transição para o Plano Real. A decisão do plenário do Supremo atinge mais de 20 mil processos e teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. Antes de acompanhar os votos dos ministros nesse julgamento, entenda agora como foi a transição na mudança da moeda e os impactos da chegada do Plano Real há quase 20 anos atrás. Nós atravessávamos um período hiperinflacionário. Então, depois de várias tentativas do plano cruzado, plano verão, cruzadinho, feijão com arroz, então que não deu certo essa criação desses planos, né, desses múltiplos planos, não deu certo com relação à estabilização. O que é um plano de estabilização monetária? É justamente evitar a hiperinflação, que é que corrói o poder de compra do consumidor, do cidadão em geral. Então, o Plano Real, ele objetivou criar uma moeda que era não só cortar os 3 zeros, e sim uma moeda que pudesse ser referência de todos os preços da economia. A Lei Federal número 8.880, de 1994, criou a URV, Unidade Real de Valor, e determinou os critérios para a conversão da moeda. Então, quando o governo verificou que nós tínhamos perdido as duas funções básicas, meio de troca e referencial de preços, falou, bom, agora só falta o meio de pagamento. Então vamos logo criar uma moeda, uma unidade de conta, que foi justamente a chamada URV, Unidade Real de Valor. Então todos os preços que estavam em cruzeiro eram trocados ou convertidos nessa URV. Para cada um real, você comprava menos do que $1. Então, quer dizer, você fortaleceu o real. Então, aqueles preços que estavam tudo dólar, pularam para real. A lei instituída pelo governo federal determinou que os vencimentos dos servidores públicos deveriam ser convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade, que foi 1º de março de 1994. E aí, obviamente, a economia, os agentes econômicos olham para frente, não olham mais para trás. Então, essa que é a grande sacada de qualquer plano. Que toda vez que você traz a inflação passada para a inflação hoje, ou para o futuro, correção, você perpetua o sistema. Alguns estados, como São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte, criaram regras diferentes e aplicaram leis locais para estabelecer a conversão dos salários no Plano Real. Sempre os estados têm praticamente 70%, 80% das despesas são com salários. Então, a partir do momento que você tem uma mudança de regra e houve uma tongada do salário, mas mesmo assim você ia ter um gasto muito grande com os salários, com a mudança das regras, os estados falam, não, eu como é uma federação, eu tenho autonomia, então eu vou fazer a minha lei, como acontece com relação a trânsito, com relação a bancos. Os estados tentam aprovar leis que são contrárias à lei federal, como se tivesse essa autonomia. E depois vai se discutir no Supremo se é inconstitucional ou não é. Os estados fixaram como base valores da URV de outras datas, que eram inferiores ao de 1º de março de 94, o que gerou perdas nos vencimentos dos servidores. O economista Newton Marques foi um deles. Todo mundo que era atingido porque eu recebia salários, eu era funcionário do Banco Central. Então, muitas pessoas que recebiam salários, que tinham reajustes de contratos, era com base nas novas regras. Então, sempre as novas regras dizem o seguinte, vamos limpar o passado, vamos acreditar que no futuro as coisas vão ser diferentes. E isso daí aconteceu. Mas a tungada dos salários é inevitável. Por quê? Porque você não tem um reajuste completo. Trabalhadores em vários estados cobram restituição de 11,98% de defasagem em função da implantação da URV em 1994. Eles alegam que o critério utilizado pelo governo para a conversão da moeda resultou em um erro na fixação das tabelas de vencimentos, por exemplo, dos servidores do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, porque a referida conversão se deu com base no dia da competência e não na data do efetivo pagamento.
Na tentativa de corrigir a defasagem nos vencimentos, algumas categorias se uniram e entraram com ações na Justiça. No julgamento de um recurso de uma servidora do Rio Grande do Norte, o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma lei estadual não pode instituir padrões de conversão da moeda, já que a Constituição de 88 estabelece que somente a União poderá legislar sobre sistema monetário nacional. No primeiro dia do julgamento no plenário do Supremo, a advogada do Rio Grande do Norte defendeu a edição da lei pelo Estado. A questão que ora se põe, dada a sua repercussão financeira, é essencial à sobrevivência do Estado do Rio Grande do Norte, porquanto, se for acolhida que não existe limitação temporal às perdas apuradas em percentual de 24% incidirão desde 94 até a presente data, ou seja, 19 anos, causando um grande impacto financeiro da ordem de 300 milhões mês na folha, sem falar no passivo, que supera 100 bilhões de reais. O recorrente entende que apenas alguns poucos servidores tiveram perdas salariais, a exemplo dos integrantes da Polícia Civil. Não obstante, pretende a totalidade dos servidores estaduais, a exemplo do processo em referência, que seja encontrado um índice de perda em percentual e, na sequência, incida referido índice desde 94 até a presente data, inclusive implantando-se em folha, ainda que, supervenientemente, tenham sido editadas diversas leis que alteraram os valores de vencimento em moeda. Além da advogada do Estado do Rio Grande do Norte, vários outros profissionais também se manifestaram na tribuna, como amicus curiae, que são terceiros envolvidos no processo com interesse direto na causa. Entre eles, o procurador do Estado de São Paulo. Os demonstrativos apresentados pela Secretaria da Fazenda demonstram efetivamente o cumprimento da fórmula estabelecida pela 8880, de maneira tal que, após tantos anos, implicaria numa significativa inobservância da segurança jurídica aqui, rever o critério de um ente federativo que aplicou corretamente o procedimento instituído pela União, que é quem tinha competência para legislar sobre direito monetário à época. Mas, neste momento, significaria conceder um aumento dessa natureza numa inobservância da iniciativa do chefe do Poder Executivo de legislar sobre o tema. É evidente que os problemas trazidos aqui pelo Rio Grande do Norte são de enorme extensão e variedade, e muito dificilmente poderiam ser todos eles, neste momento, solucionados. Agora, o que se questiona, e o incrível é, que não tenha havido, de parte de alguns estados da federação ainda, as iniciativas legislativas aptas a solucionar estes problemas. A preocupação dos estados com a decisão favorável do Supremo aos servidores era com os cofres públicos. Em alguns governos, o montante a ser pago chega a quase R$500 milhão. No próximo bloco, veja o voto do relator do processo nesse recurso e o entendimento dos ministros do Supremo nesse caso. Você acompanha no programa de hoje a decisão do plenário do Supremo que condenou o Estado do Rio Grande do Norte a pagar aos seus servidores as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URVs, Unidades Real de Valor. Essa conversão foi feita em 1994 para a implantação do Plano Real e, segundo os servidores, provocou a perda de quase 12% na remuneração. O plenário declarou inconstitucional a Lei Potiguar número 6.612, de 1994, que estabelecia critérios de conversão em URV das remunerações dos servidores públicos do Estado, de forma diferente dos que os estabelecidos na Lei Federal número 8.880, também de 1994. O voto do ministro Luiz Fux, relator do processo, foi seguido por todos os ministros da Corte. Ele aceitou em parte os pedidos feitos no recurso, com base no artigo 22 da Constituição, que determina que somente normas editadas pela União podem tratar de questões monetárias, como conversão de valores. A Lei 6612
do Rio Grande do Norte teve como objetivo implementar a conversão. A lei fala que ela converte o Cruzeiro Real e o ORV, nos modos da lei local, quando isso tem que ser lei federal. No âmbito do referido Estado, tendo adotado para os servidores do aludido ente da Federação critérios distintos dos previstos na Lei 8.880. Em razão de entender que a lei local, tal como entendeu também o representante do Ministério Público e a jurisprudência colacionada, por entender que a lei local não poderia fazer as vezes da lei federal por força da competência instituída pela Constituição Federal, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, por quanto indevida qualquer compensação com futuros aumentos remuneratórios nos termos expostos, evidentemente excluída a reestruturação estipendial, ressaltando que esse percentual ele deve subsistir até o momento que verificada a reestruturação da carreira, da reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Não há dúvida de que a competência legislativa em matéria de direito monetário é da União Federal. Portanto, esta é uma premissa que o ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo. A segunda, o Estado-membro tem competência para a fixação da remuneração dos servidores estaduais, mas não é disso que se trata. 3. Sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, o que foi o que aconteceu aqui. E, portanto, e esta é a conclusão, a questão aqui envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença entre o valor correto da conversão, que é o que é feito pela lei federal, mais a interpretação que o Supremo deu, a diferença entre este valor e o valor de conversão que foi invalidamente fixado pela lei estadual. O que se aborda no recurso extraordinário é apenas saber se as diferenças decorrentes dessa equivocada conversão têm que ser pagas até o primeiro reajuste posterior, pode ser incorporado por reajuste posterior ou não pode. O que eu estou dizendo é que essa compensação que está se pretendendo no recurso ordinário nada mais significa do que esse problema de saber se a lei posterior incorporou ou não incorporou. Para saber isso, não há como decidir a respeito sem examinar as leis posteriores. Essas leis posteriores não estão indicadas no acordo recorrido e não estão indicadas no recurso extraordinário. A minha proposta é que, a título como tese jurídica de repercussão geral, pode-se assentar que não há ilegitimidade alguma na absorção por lei estadual que fixe vencimento de servidores públicos de parcelas de vencimentos antes pagas destacadamente, em virtude de lei ou de ordem judicial editada em um momento anterior. Eu não vejo, em tese, nenhuma incompatibilidade que a lei estadual faça isso. Se a lei fez ou não fez, é outro problema, teria que examinar. Agora, no caso concreto, se é certo que sobreveio lei posterior, ou se não é certo que veio lei posterior, qual é o conteúdo dessa lei posterior, não há como saber. Nós estamos aqui a discutir direito a reajuste, direito ao aumento salarial. É saber como se deveria ter procedido em termos de conversão dos vencimentos dos servidores, considerada a mudança do padrão monetário de Cruzeiro Real para o RV. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite? E presidente, eu tenho muito receio de, em caso concreto, tem balizas próprias, né, se pretender, evidentemente, disciplinar questões outras, mesmo porque nós estamos a atuar em sede extraordinária. Julgamos segundo o que decidido pela Corte de Origem e as razões do recurso interposto. Eu concordo com o ministro Teori. O recurso só coloca a questão da compensação. E não há compensação. Compensar o quê? Será que naquela conversão
dos vencimentos houve um plus? A resposta é desencanadamente negativa. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a correção só deve incidir sobre o período de conversão do salário e o de publicação da lei que tenha reestruturado a carreira. Entretanto, como o acórdão recorrido é taxativo quanto a esse ponto do impedimento geral, me parece que esta parte teria de ser alterada para afastar essa vedação de forma tão taxativa, porque a lei é nacional, e quanto a isso estou de acordo. A lei sendo nacional, o Estado não pode intervir nesta matéria, estou plenamente de acordo com o belíssimo voto do ministro, relator. Entretanto, na parte final do acordo, no que afasta a possibilidade, mesmo mandando para liquidação, me parece que a clareza do nosso julgado teria de enfrentar essa questão, e como eu estou seguindo exatamente a orientação nesse sentido, eu peço vênia ao ministro relator apenas nessa parte para acompanhar a divergência, portanto, dando provimento parcial nesta pequena extensão, portanto, em que afasta a possibilidade e que eu acho que é possível. Uma coisa é um reajuste salarial, outra coisa é a atribuição por uma lei posterior de um novo padrão remuneratório para as... E me parece que toda a tese que foi tão enfatizada da tribuna resulta de algum, com todo respeito, absurdo que esteja sendo considerado, feito na execução, no sentido de manter um percentual X incidente ad eterno, que não existe. Isso não existe. Não existe. Eu mantenho apenas a exclusão em relação ao 3710 da Constituição, que é recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda. E a perda do poder aquisitivo da moeda, evidentemente, é para não permitir a irredutibilidade do vencimento em relação à corrosão inflacionária. A mim me parece que a solução adequada, a despeito de se buscar uma outra técnica, há de ser, sim, o do provimento parcial para assentar a incompatibilidade desta orientação com aquilo que, de fato, vem sendo assentado a partir da mudança de um paradigma ou de um modelo monetário. Por unanimidade, a Corte deu provimento parcial ao recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do TJ Potiguar, que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Poder Executivo de cruzeiros reais para o RV, com base na lei federal. O percentual de correção apurado nos casos em que houve a conversão irregular deixará de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação na carreira do servidor eventualmente prejudicado. Daqui a pouco, no próximo bloco, veja que essa decisão do plenário do Supremo teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. O pagamento das perdas salariais de servidores pela conversão irregular da URV, a unidade criada para a implantação do Plano Real. A decisão do plenário do Supremo, que atinge vários estados brasileiros, foi durante a análise do caso concreto de uma servidora do Rio Grande do Norte, que teve o salário convertido com base em uma lei estadual. No caso concreto, os ministros mantiveram a decisão da Justiça Estadual, que determinou que o Rio Grande do Norte fizesse a recomposição dos vencimentos de uma servidora, assim como o pagamento de valores atrasados, de acordo com a norma federal, a Lei 8.880 de 94, que criou a URV. Como os ministros aprovaram a repercussão geral para a decisão, ela vai valer também para os casos semelhantes que tramitam na Justiça. Os estados vão ter problemas sérios para pagar isso, mas como eles não vão pagar em todo mundo, eles podem ser que eles façam algum tipo de escalonamento. Eu não sei se a medida judicial obriga o estado a ter que pagar, mas como a lei de responsabilidade fiscal, que é também uma lei complementar, e diz o seguinte: você só pode pagar se você tiver receita. Como é que você vai fazer? Vai pagar com precatórios judiciais? Então, isso daí vai ser um problema, porque ele não tem os recursos para pagar. Segundo o relator do processo, o ministro Luiz Fux, pelo menos 10 mil ações tramitam no Poder Judiciário e apresentam as mesmas teses. Elas serão atingidas graças à repercussão geral. Eu assento que há 10 mil
processos, aguardando essa repercussão geral pela pesquisa que eu fiz, exatamente em decorrência desse equívoco na conversão da URV, que não respeitou aqueles que não recebiam no último dia do mês ou dias depois do fim do mês. Eu digo que a Lei 880/94, instituidora do Plano Real, predicou a conversão do Cruzeiro Real em padrão monetário cognominado URV, parâmetro que posteriormente viabilizou a criação da moeda real. Na época, a taxa anual de inflação medida pelo IGPDI, tendo como parâmetro o mês de maio de 93, era de mais de 1.500%. Por sua vez, em junho de 94, que antecedeu a introdução da moeda real, a inflação anual era de mais de 5.000%. Em tendo sido feita a conversão por lei estadual, o servidor tem direito à diferença. Perfeitamente. Claro, tem direito à diferença que será feita de alguma forma que nós talvez não tenhamos que cogitar aqui. De acordo com o entendimento fixado pelo Supremo, nem todos os servidores públicos estaduais ou municipais serão atingidos com essa decisão. Somente aqueles em que os estados se utilizaram de leis locais que contrariam a lei federal que criou a URV. O direito de outros servidores poderá ser questionado em outras eventuais ações. A decisão foi com base nesse período todinho. Porque se você foi tungado durante o 94 até agora, quase 20 anos, vai ter que ser retroativo, vai ter que atualizar. Porque toda decisão judicial você atualiza e aqueles que entraram na justiça vão ter os salários reajustados conforme a lei federal. E tem a correção, que é essa correção que ela é mais salgada, né? Porque é com base na taxa Selic. Segundo informações do processo, além do Rio Grande do Norte, os estados de São Paulo e da Bahia também fizeram a conversão com base no patamar menos favorável ao servidor e por isso terão que fazer a correção. O município de Belo Horizonte também deverá rever os valores. Somente no Rio Grande do Norte, segundo o governo do estado, o pagamento retroativo pode causar impacto mensal na folha de pagamento de até 300 milhões de reais. O valor exato a que cada servidor terá direito em relação à recomposição do salário será definido no momento da liquidação da dívida. E o programa de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem com mais um tema de seu interesse. Até lá!